Eu conheci você, Acrísio, quando eu tinha 22 anos de idade. Foi em que ano isso? 2009. Como foi que a Vanessa chegou no treinamento? Por Tá, dentro e as tá. situações, para a gente entender. Eu lembro que eu cheguei no treinamento com muito medo, mas era um nível Uhum, de medo gritante. Primeiro uhum, porque é que eu tinha saído do interior, do sertão e tudo mais, era uma sensação uhum, de inferioridade, tinha o sotaque carregado e eu via aquelas pessoas ali e eu me sentia tão pequena, tão pequena, tão pequena. Então, até entrar ali naquele primeiro momento, antes eu era essa pessoa e esse padrão ali naquele primeiro momento, eu percebia que era um padrão que eu tinha sempre com pessoas de autoridade. uhum, Então, quando tinha alguém de autoridade, homem ou mulher, eu tinha esse medo gritante dentro de mim. A tendência era me inferiorizar, me esconder. Então, acho que uhum. o maior sentimento ali, a emoção, né, pesada que eu tinha era essa. E um outro ponto ali também é que eu estava doente fisicamente, né? Eu estava doente. Eu sentia muitas dores nas costas, eu sentia muitas dores de cabeça, eu sentia muita enxaqueca, eu sentia de tudo isso, porque era um reflexo das minhas emoções, né? O lance da má água, né? A água Uhum, suja no corpo que estava. Acho que ali eu chorei uhum. tanto que eu coloquei praticamente toda Tudo ela, para acho fora. que toda ela pra a má água. Mas eu acho que era isso, assim, a crise inicialmente. Era essa insegurança, o medo, as dores físicas que eram muito fortes. Uhum. O que foi a viagem na sua vida? Eu venci Interessante. superei muitas limitações. Muitas limitações dentro de mim. Imagino, imagino. Ai, se eu fosse E, resumir em uma palavra, a viagem foi perdão. Foi perdão, se eu fosse resumir uma palavra. Mas não tem como resumir só nisso, tá? tá, Então, tá. foi assim, foi a base, a viagem não foi, é o alicerce, a base de todo o meu desenvolvimento pessoal, de tudo que eu fui construindo ao longo, mas foi a base. Me dá um nível de autonomia, de autoridade, de segurança, de saber que a minha base ela tá sólida. Não foi Olha só. na areia, foi na rocha, Olha só. Uhum, sabe? uhum. Essa sensação que eu tenho. A gente tem a capacidade, mas está escondida pelo medo, por tantas coisas, diga. Sabe? E eu sei que a perspectiva como eu enxergo, quando eu olho para as coisas, não é que não existe o lado negativo, ele existe, só que ele é muito menor do que a nossa capacidade de vencê-lo. Então, eu acredito que esse enxergar, essa perspectiva diferente, a base ela tá assim dentro desse autoconhecimento, autodesenvolvimento pessoal, porque eu aprendi com você que antes de você ser um excelente profissional, você merece e deve ser uma excelente pessoa. Então é o que eu acredito em relação ao autoconhecimento. Eu te agradeço e te honro muito por este convite.